Vamos falar então de quais são os principais erros que muitas vezes a gente comete na tentativa de conquistar esse espaço de autoridade. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é muitas vezes o medo de dizer não para os filhos, tá? Eu costumo dizer que muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é dizer um não. É dizer um não e sustentar esse não para o seu filho, tá? Por quê? Muitas vezes a gente fica assim naquela situação. Ah, poxa, mas tadinho dele, né? Ele gosta tanto disso, coitadinho. A gente coloca os nossos filhos numa posição de coitadinho, de dozinha, né? Acho que ele é tão pequenininho. E a gente, às vezes, acaba cedendo o nosso não por medo, muitas vezes, dessa criança ficar frustrada, por medo, muitas vezes, dessa criança ficar chorando, por medo, muitas vezes, dessa criança ficar chateada. Então, uma coisa que a gente precisa conscientizar é de que dizer não para o nosso filho é saudável, tá? Dizer não para o nosso filho em determinados momentos será a coisa mais sábia que você vai falar para ele. Mas o que a gente precisa entender é que quando eu digo não para o meu filho, não quer dizer que eu preciso dizer não, e quando ele começar a chorar, eu falo, tá bom, filho, tá bom, toma, pode ficar para você. Não é sobre isso, tá? Quando o nosso filho, a gente fala não com ele e ele se frustra, é direito dele se frustrar, tá? Quando eu falo não para o meu filho e ele chora, é direito dele chorar. Quando eu digo não para o meu filho e ele fica bravo, ele fica com raiva, é direito dele ficar bravo e ficar com raiva. Eu não posso mudar isso, eu não posso mudar o que meu filho está sentindo. Mas o que eu posso fazer diante da frustração dele é acolher, é dizer para ele, filho, olha, você está frustrado? Tudo bem, vem aqui, olha, eu não posso te dar isso agora, você não pode fazer isso agora, mas tudo bem, pode chorar, vem aqui, vem no meu colo, entende? É você manter o seu não, é você sustentar a sua palavra, mesmo lidando com a frustração do seu filho. Entender que o seu filho vai ficar frustrado, sim, ele pode ficar com raiva, sim, ele pode ficar triste, sim, e é um direito dele. E você, como pai, não precisa calar o choro do seu filho. Você, como pai, não precisa inibir a frustração do seu filho. Se você disse um não para o seu filho e aquilo de fato é algo que não é negociável, você precisa sustentar o não e acolher a frustração do seu filho, tá? Disse não, tudo bem, ele pode chorar, tudo bem, ele pode ficar triste, tudo bem, ele pode ficar com raiva, mas você pode ajudá-lo nesse processo para lidar com as suas emoções, entende? Então, gente, algo que mina muito a nossa autoridade é não sustentar o nosso não. É você dizer, não, não pode. Essa criança pede mais uma vez, não, não pode. Essa criança pede, começa a chorar, você fala, não pode. Mas se essa criança chorar mais um pouquinho, você vai lá, tá bom, toma. Né? Acontece muito, gente. Então, sustentar esse não é o primeiro passo para a gente se despertar em um erro que a gente comete no nosso dia a dia, que é muito comum. Então, se você conhece alguma mãe que comete esse erro, ou você mesmo está nessa posição de não conseguir sustentar o seu não, entenda que você pode sustentar o não do seu filho e tá tudo bem ele chorar, tá tudo bem ele se frustrar, você pode ajudá-lo a se acalmar, tá? Outro erro, gente, muito comum, tá? É a transferência de responsabilidade. A gente vai minando a autoridade da gente aos poucos, tá, gente? É aos pouquinhos que a gente vai minando. E são nessas pequenas coisas, nesses pequenos pontos, que de fato a gente começa a errar. Então, quando eu falo assim com meu filho, você tá fazendo isso? Deixa seu pai ver. Ou seja, o filho pode fazer na minha frente, mas na frente do pai dele, não pode. Deixa o conselho tutelar ficar sabendo disso. Ou seja, o seu filho faz algo na sua frente, na minha frente, e a gente, em vez de ir lá e corrigir, orientar e falar que não pode, isso não é aceitável, a gente fica transferindo responsabilidade, entende? E quando eu falo isso com meu filho, gente, a criança ela é muito esperta, ela vai entendendo, tudo bem, não posso fazer isso perto do conselho tutelar.
Eu não posso fazer isso perto do papai, mas perto da mamãe pode, né? Então, isso vai minando a nossa autoridade. São coisas bobas, são detalhes, mas são detalhes que a gente precisa de forma consciente e evitando no nosso dia a dia. Mais um erro muito comum para a gente finalizar essa classificação dos erros, tá? É você não cumprir com o combinado. Se você cumprir com o combinado, se você não cumprir com o combinado do seu filho, entenda que a sua palavra, a sua voz vai ter cada vez menos valor para o seu filho. A sua palavra não vai ter vez para o seu filho. Se você prometeu ao seu filho, se ele fazer algo, você vai dar uma bala, dê a bala. Se você prometeu ao seu filho que se ele não fazer isso, ele vai perder aquilo, aplique a consequência. Cada vez que você promete alguma coisa, você ameaça alguma coisa e não cumpre com aquela ameaça, cada vez mais a sua palavra vai tendo menos valor para o seu filho. Porque ele vai falar, ele vai pensar, ah, não, vai ser só mais uma dessas ameaças da mamãe, tá tudo bem, entende? Então, cumpra com o seu combinado.